Meu nome é Kellen Cristine Caetano e eu sou aluna do mestrado profissional de ensino de física do Polo de Cuiabá da UFMT. Hoje eu irei ensinar alguns tutoriais de como utilizar algumas ferramentas que serão muito úteis na hora de aplicar a Peer Instruction em sala de aula. A Peer Instruction é um método criado pelo professor Eric Mazur, o qual tem por objetivo analisar o desenvolvimento dos seus alunos durante suas explicações. É um método ativo, onde os alunos conseguem interagir mais em sala de aula. O principal objetivo é fazer com que os alunos debatam entre si e em seguida respondam alguns testes. Esses testes são breves e irão mostrar como seus alunos estão compreendendo o conteúdo que você está explicando. Existem várias ferramentas para a coleta desses testes, e uma delas é a Plickers. A Plickers é totalmente digital e ao fim da aplicação dos seus testes, ela monta scores automaticamente. Assim você conseguirá analisar o desempenho dos seus alunos muito mais rapidamente. Então vamos ao primeiro tutorial. Eu vou ensinar como criar uma conta no Plickers, como formatá-lo e como utilizar ele em suas aulas. Então primeiramente vamos abrir o nosso navegador. Vamos digitar Plickers na busca. E abriremos esse primeiro site, plickers.com. O Plickers tem uma versão gratuita que a gente pode aplicar para até 40 alunos e uma versão paga que a gente pode aplicar para turmas com mais alunos. A versão gratuita já atende bem todas as nossas necessidades. Então, nós vamos seguir para a versão gratuita. Caso você não tenha uma conta, você poderá criar uma conta ou continuar com sua conta Google. Eu aconselho usar com a conta Google porque assim ele já fica vinculado tanto no computador quanto no seu celular. Como eu já tenho uma conta, eu vou utilizar a conta que eu já tenho. Então, o primeiro contato que a gente terá com o programa vai ser com a biblioteca. Nós temos aqui, sua biblioteca. Eu já tenho uma coletânea de questões gravadas no aplicativo, mas vou ensinar como a gente faz essas coletâneas. Então, inicialmente, você irá ir em New Pack. Você vai colocar o título da sua coletânea. Por exemplo, velocidade média. Dentro dessa coletânea, eu vou colocar todas as questões relacionadas com velocidade média. Aqui você pode pôr uma descrição ou também adicionar uma imagem. Em seguida, você terá contato com essa página. Em New Set, você criará os seus questionários dentro da coletânea velocidade média. Então, em New Set, você criará os questionários sobre os assuntos relacionados à velocidade média. Então, vamos lá, New Set. Aqui você criará a sua primeira questão. Nesse campo aqui de cima, a gente adicionará o título. Por exemplo, velocidade média. Nesse campo, você digitará a questão. Vamos escrever uma questão. Quais as grandezas relacionadas com a velocidade média? Nesse campo aqui do lado, Insert Image, você pode colocar uma imagem para enriquecer a sua questão. Caso é uma questão que precise de imagem, você pode adicioná-la por esse campo. Em seguida, em A, B, C e D, você adicionará as suas alternativas. Então, vamos colocar aqui espaço e tempo, espaço e massa, tempo apenas, espaço apenas. Em seguida, você assinalará a questão que é a correta. Então, a correta é espaço e tempo, e vai assinalar na letra A. A gente só tem opções de colocar de A a D.
Isso é devido aos cards que a gente vai utilizar para coletar essas respostas. O card possui apenas 4 lados, então a gente tem as opções de A, B, C e D. A gente não tem a opção de colocar uma alternativa E, por exemplo. Nesse sinal de mais, você adicionará mais questões para esse mesmo rol sobre velocidade média. Então vamos adicionar mais uma questão. Essa eu vou chamar de questão teste. E aqui colocaremos as alternativas. E vou assinalar a resposta que é a correta. Aqui eu posso adicionar quantas questões eu quiser. Para Peer Structure, a gente aconselha de 3 a 4 questões. Isso já é o suficiente para você ter um bom levantamento de dados sobre como seus alunos estão se desempenhando. Depois que você fez essas etapas, ele já fica salvo automaticamente. Você já pode sair desse campo e as suas questões estão salvas. Clicando aqui na casinha, a gente volta para a página inicial do programa. Então aqui nós já temos o primeiro pack, que é o que eu já estou utilizando na aplicação com meus alunos, e o pack que a gente acabou de criar. Então aqui em velocidade média estarão todos os questionários relacionados a esse assunto. No caso, a gente criou apenas um, com 2 questões. Agora eu vou ensinar como a gente cadastra uma turma no programa. Aqui nós temos o campo Your Classes, ou seja, suas classes. Você irá ir em New Class para criar uma nova. Vamos adicionar o nome da turma, por exemplo, terceiro D. E vai em Create. Adicionar estudantes para colocar os seus alunos. Aqui você colocará o nome deles completo. Por exemplo, Ana Maria Silva, Bruno Caetano, Carlos Augusto Vieira. Vamos inventar alguns nomes aqui. Douglas Pedro, Elisa Silva, Fabiola Nascimento e assim por diante. Você vai cadastrar todos os seus alunos com nome e sobrenome. Aqui ele está montando um rol com esses mesmos alunos a partir do primeiro nome e do próximo nome. Em seguida você irá em Next. Essa página ela vai indicar o nome do seu aluno e qual o número correspondente para ele. Essa página é importante porque o número desse aluno tem que seguir esse número sempre, porque cada card também terá um número. Então o seu aluno responderá todos os testes com o mesmo card. É assim que o programa consegue ter um controle para formular os scores no final dos questionários. Se houver confusão dos cards, a pontuação de um aluno poderá ser computada para outro aluno e você não terá dados verídicos do que está acontecendo em sua sala. Então, por exemplo, o aluno Bruno Caetano ficou com o card número 2. Ele vai usar o card número 2 para todas as vezes que você for utilizar o Plickers em sua sala de aula. Aqui você vai em Done e a sua turma já está criada. Em seguida, ele vai colocar todos os questionários que você já tem cadastrado, caso você já queira aplicar um questionário com eles. Caso não, você pode vir aqui nessa opção também, Class Hoster, e ele irá gerar um PDF com o nome dos seus alunos e o número correspondente. Essa página você pode imprimir e guardar contigo, caso o aluno esqueça qual é o seu número. Como a gente faz para colocar uma pergunta ou um teste para eles responderem? Então, inicialmente você vai selecionar a turma que você quer aplicar. Vamos usar a turma que a gente acabou de criar, o terceiro D. Você irá selecionar o conteúdo, a questão que você quer aplicar. Aqui em Search, você consegue ver as outras questões que você tem armazenado. Eu vou selecionar o primeiro teste, aqui, teste de leitura sobre conceitos básicos. Vai abrir uma prévia do seu questionário, ele possui 3 perguntas. Então, essa é a pergunta número 1, pergunta número 2 e pergunta número 3. Para dar início, você coloca na primeira pergunta e vai em Play Now.
Quando clicar nesse ponto, nesse ícone, ele vai abrir em tela cheia, que você pode deixar em tela completa. E como seu computador estará conectado a um projetor, os alunos conseguirão ver essa questão projetada no quadro. Assim, eles poderão ler a questão, ler as alternativas e fazer a escolha que melhor lhe agradar. Quando você ativa a questão para os alunos visualizarem, você também pode monitorá-la usando o celular. Essa etapa eu vou explicar melhor no nosso próximo vídeo, onde eu ensino a utilizar o celular para a aplicação do Plickers. Quando a gente abre essa questão, ela automaticamente também se abre no celular. E ao clicar para capturar as respostas, você pode ver que ele vai aparecer os nomes dos seus alunos aqui no cantinho. Assim que os cards foram sendo lidos, os nomes vão ficando em azul. Então o aluno também já pode confirmar, olhando lá no projetor, se o seu card já foi lido ou não. Caso o nome dele não fique em azul, ele permanece com o card levantado para que o professor consiga fazer a leitura. Ao desabilitar a captura, os nomes vão sumir ali do cantinho. Quando você fez a leitura da primeira questão, é só passar para a próxima, pelo celular ou pelo computador e efetuar o mesmo processo. Você vai acionar a captura pelo celular e os nomes deles vão aparecer ali no cantinho para uma nova leitura de cards. E assim por diante. Quando você terminou a sua aplicação, é só fechar o questionário. Caso queira aplicar outro, é só selecionar da sua lista de questões e fazer o processo novamente. Esse ambiente ele pode ser configurado pelo computador, mas ser operado totalmente pelo celular na hora da aula. Então é só apenas deixar ele aberto no computador e efetuar esses outros passos pelo celular. No celular, as únicas ferramentas que a gente não consegue utilizar é a criação de questionários e a criação de turmas. Esses dois passos devem ser feitos pelo computador. Depois que os testes vão sendo aplicados, o próprio programa vai criando um rol com todas as informações, dados, porcentagens que seus alunos estão obtendo durante essa aplicação. Nessa opção aqui, Score Sheet, nós teremos todos esses dados. Você irá selecionar a turma a qual você quer consultar os dados e poderá fazer essa análise. Eu vou selecionar uma turma na qual eu já apliquei alguns testes e vão nos mostrar dados um pouco mais verídicos. Vamos selecionar aqui o primeiro A. Nesse calendário aqui no canto, você vai selecionar a semana a qual você aplicou testes. Então, a semana que eu apliquei testes foi em março e fevereiro. Vamos selecionar aqui uma semana de março. E aqui eu tenho os dados de todos os meus alunos. Essa porcentagem aqui é a porcentagem geral da turma referente a todos os testes que eu já apliquei. Então, em relação a esses dois testes, teste conceitual 3 e teste conceitual 5, os meus alunos tiveram um acerto de 93% das questões. Aqui é as porcentagens referente a cada questão. Então, para essa questão, qual é a rapidez média de um leopardo? Os meus alunos atingiram 87% de acerto. Na próxima, 97%. Na próxima, 97%. E assim por diante. Então, essa primeira linha de porcentagem são as porcentagens gerais da turma. Em relação ao teste todo, eles tiveram um acerto de 91% para esse. E para esse, como não está aparecendo aqui, basta você clicar em cima que ele vai aparecer a porcentagem. Então, para esse teste, os meus alunos acertaram 98% das questões. Essa porcentagem aqui, nessa coluna, é a porcentagem por aluno. Então, essa minha primeira aluna aqui, Ana Fernanda, ela acertou 83% de todas as questões que eu apliquei. Esse outro aluno, Daniel Carlos, ele acertou 100% de todas as questões que eu apliquei. Caso eu queira um relatório mais específico por aluno, basta eu clicar em cima do seu nome. E ele vai criar um arquivo em PDF com todas as questões que ele respondeu, indicando as que ele respondeu corretamente e a que ele respondeu incorretamente. Isso pode ser imprimido e você pode criar um relatório mais elaborado para entregar para seus alunos.
Vamos abrir outra semana para a gente ver como é que fica. Semana do dia 24. Então aqui eu tenho um novo teste, ó. 64% de acerto da turma toda em relação a todos os testes que foram aplicados. Vou abrir esse teste aqui, teste conceitual 2 após debate. Então aqui eu consigo ver que meus alunos não tiveram um desempenho muito bom no primeiro debate. Então esse é o momento em que eu vou ter que interferir, eu vou ter que reexplicar o conteúdo para sanar as dúvidas que ficaram. Esse programa ele é interessante e útil porque essas porcentagens são elaboradas na hora. Basta o professor acessar ao score sheet e visualizar qual foi a porcentagem geral da sua turma. Se não foi uma porcentagem aceitável, o professor consegue retomar o conteúdo no mesmo momento, não precisando aguardar testes de final de bimestre, por exemplo, para detectar como é o desempenho dos seus alunos. Você pode perceber que temos alguns alunos que não possuem porcentagens. São alunos que se abstevem nesse dia, então eles não participaram da aplicação desse teste. Por isso, nós não temos dados relatados sobre eles. Clicando aqui na casinha novamente, a gente volta para a página inicial do programa. Então essas são as ferramentas principais para a gente configurar o Clickers pelo computador. Agora no próximo vídeo eu vou ensinar como operá-lo utilizando apenas o celular.